E aí galera, beleza? Seguinte, Grêmio acabou de vencer o Juventude e tem uma galera me pedindo para que eu fale alguma coisa aí, me perguntando sobre o que eu acho desse momento do Grêmio, se o Grêmio finalmente vai embalar no campeonato, se vai conseguir escapar dessa situação desesperadora aí que já está se transformando, né? Que é essa luta para tentar fugir do rebaixamento. E enfim, como não estou conseguindo, não vou conseguir responder e vai me tomar muito tempo para responder um a um ali pelo WhatsApp mesmo. Tô gravando esse videozinho rapidão aqui para bater esse papo com vocês e já vou de repente postar no status do WhatsApp ali para já dar um retorno geral para todo mundo aí, principalmente para os torcedores do Grêmio, tá? Então é o seguinte, o Grêmio venceu o Juventude, precisava, era fundamental a vitória, difícil porque o Grêmio começou a construir um cenário trágico aí em que as vitórias não aconteciam, enfim, né, a coisa foi se complicando e agora era vencer ou vencer. Jogo em casa contra o Juventude, teve uma mudança importante, tá? Na semana passada, com a saída do vice-futebol, o Herman, e eu particularmente tinha curiosidade de como é que o grupo, como é que o clube ia reagir depois da saída do Herman. Poderia ser positiva a resposta e foi, né? E a entrada do Wagner Mancini como treinador. Então eu quero dizer o seguinte a respeito dessa vitória do Grêmio hoje, tá? Os prós e os contras. Eu vou resumir da seguinte maneira. Primeiro falando do ponto negativo, dos contras, tá? Do que eu vi no jogo de hoje. Principalmente a substituição, né, que aconteceu ao longo do jogo, quando saiu o Jean-Pierre e entrou na vaga dele o jogador Ferreira, né? É um erro, no meu modo de entender, que já vem se repetindo. Filipão cometeu esse erro várias vezes, agora o Mancini chegou e no seu primeiro jogo de novo acontece essa situação equivocada, porque não pela questão técnica, e não vou entrar aqui nos detalhes né, técnicos em relação a cada jogador. Jean-Pierre com uma técnica que dispensa comentários, todo mundo sabe, mas que fica devendo na questão de movimentação e de intensidade de jogo. O Ferreira é um jogador veloz, mas o problema é de ocupação de espaço, porque o Grêmio, de novo, com a saída do Jean-Pierre, que bem ou mal, e hoje até não fazia um jogo ruim, foi bem na partida de hoje, mas ainda que quando vai mal, o Jean-Pierre ele ocupa aquele espaço do meio de campo, ele marca terreno ali, e enfim, é um setor importante, é um setor que precisa ser ocupado. Quando sai o Jean-Pierre e entra o Ferreira, é um jogador de uma característica diferente, ele vai lá pro lado do campo, hoje de novo ocupou a ponta esquerda. Como era um jogo em que o Juventude não oferecia para o Grêmio a possibilidade do contra-ataque, o Ferreira fica prejudicado. Ele é um jogador para ser usado mais quando há espaço para contra-atacar, porque aí ele tem a velocidade, que é o principal ponto, né, naquilo que ele mais pode acrescentar. Hoje não era um jogo para usar a velocidade do Ferreira, enfim, é um jogador tecnicamente interessante, concordo que é importante a utilização dele em muitas partidas, mas quando tu tira o Jean-Pierre, tu precisa ocupar aquele meio de campo. E o Grêmio tem vários jogadores ali, Darlan, outros jogadores de meio e o Campaz, esse jogador precisa ser aproveitado, é o jogador de entrar naquela posição, tá? Então, essa mexida do Wagner Mancini hoje para mim é o ponto negativo, se repete, né? O Grêmio venceu hoje, mas um erro que se repetiu é essa mexida que deixa o meio de campo vago, e aí o Juventude começou a atacar o Grêmio, começou a tomar conta do meio campo e acabou fazendo 2 gols. Enfim, né? Trouxe sofrimento pro Grêmio no final da partida. Eu acho que essa situação pode ser melhor resolvida. E agora os pontos positivos, tá? E o destaque é para os pontos positivos hoje, que foi a entrevista do Wagner Mancini, uma entrevista lúcida. Me agradou demais o que disse o Mancini hoje, tá? Inclusive, teve um colega que foi muito feliz, um repórter que perguntou para ele, a gente tem que enaltecer isso, porque às vezes, quando um colega chega na coletiva e faz para o técnico uma pergunta cuja resposta é de interesse dos torcedores do Grêmio, né? Aí a gente tem que enaltecer e bater palmas pro colega. Eu tava escutando, ainda tô no carro aqui, escutei o final aqui no rádio do carro. E o colega perguntou pro Mancini sobre essa substituição, por que de entrar o jogador Ferreira naquela posição do Jean-Pierre e não o Campaz. E a resposta do Mancini, lúcida, simples e direta, me agradou também, como em todo o resto da coletiva. Ele disse que não usou o Campaz porque não conhece o jogador, né? Cheguei agora, disse o Mancini.
Já vi jogar o Campaz, mas ainda não tenho contato de trabalho com esse jogador. Agora vou ter 2 semanas para trabalhar e vou poder saber como, né, eu poderei utilizá-lo melhor. Então, isso me deixou esperançoso de que a partir da próxima partida contra o Atlético Goianiense, que o Wagner Mancini tenha a consciência de que quando o Jean-Pierre ou algum jogador de meio sai, aquele espaço precisa ser ocupado por um jogador, às vezes de mais marcação, às vezes um jogador mais ofensivo, né? Mais um jogador que ocupe o espaço do meio campo. Senão tu coloca o Ferreirinha lá na lateral e aí tu acaba oferecendo todo o corredor central para o adversário. Essa resposta do Mancini me agradou, como de todo o resto da coletiva me agradou muito. Ele falou de tática, ele falou de trabalhar. Não adianta eu dizer pro Jean-Pierre: olha, eu quero que tu faça isso. Eu preciso também treinar ele para fazer isso. Trabalhar os pontos específicos do atleta. Veja, isso é sensacional, um técnico tocar nesse ponto. E ele não me parece que falou por falar, me parece que falou com propriedade. O Mancini, que conhece futebol. Ainda na sua carreira como técnico, talvez esteja devendo aí um trabalho mais pomposo, num grande clube, um trabalho mais vitorioso, ok. A gente sabe que isso não é fácil de se conseguir, mas que conhece futebol e não é à toa que, né, quando parou de jogar bola, se transformou num técnico. Mancini, que já andou na Europa, olhando os caras trabalharem lá fora e tal, é um cara interessado. Eu gosto dele como treinador, acho que para esse momento do Grêmio ele pode servir muito bem, sim. Né, ele falou desses pontos específicos aí, de como treinar, de como trabalhar. Ele falou que tem de detalhes, né, que a gente não costuma ouvir os treinadores falarem. Ele disse que é importante que as duplas tenham afinidade, né? Às vezes tu coloca uma dupla de zaga que não combina, e daqui a pouco tu vai mesclando até tu achar, né, a dupla que tem sintonia e que trabalha melhor junto, seja uma dupla de zaga, dupla de volantes, né? Hoje ele disse que conhecia o time de Juventude, optou por escalar um volante com contenção, o Thiago Santos, e 2 meias, né? Porque o Villaçante também tem essa característica de jogar como meio, embora seja um jogador de marcação, mas tem características de meio. Hoje chegou na frente, fez o gol, né? Pisa na área, enfim, é um jogador de qualidade, como tantos outros jogadores desse elenco qualificado do Grêmio, um elenco caro, né? Um elenco rico, campeão, né? Multicampeão, e que tem tudo para sair dessa zona horrível aí em que o Grêmio se colocou depois da saída do Renato, né? E enfim, aí a gente vai tentar entender que o Renato, de fato, ele representava quase que todo o departamento de futebol do Grêmio. Ao longo desses 5 anos que ficou ali, o Renato, um cara muito centralizador. No momento que saiu o Renato, o Grêmio ficou sem, praticamente, não só sem técnico, mas sem departamento de futebol. Então eu quero dizer o seguinte: acredito, fiquei esperançoso depois do que eu vi hoje. Acho que o Mancini, não só pelo trabalho do Grêmio em campo, pela vitória, que era fundamental, mas pela entrevista do Wagner Mancini, eu acho que o Grêmio sim pode deixar esperançoso o seu torcedor, porque tem tudo o Grêmio para sair dessa zona. Só precisa que alguns detalhes sejam ajustados ali, que a coisa comece a dar certo. Hoje deu, né? Hoje 2 chutes do Alisson e o rebote sobrou, um pro Douglas Costa, o outro pro Diego Souza, né? Não era assim que estava acontecendo, a bola estava batendo na trave indo para fora. Então eu acho que agora vai, tá? Se alguém me perguntar: e aí, o Grêmio, agora vai? Eu acho que agora vai.